Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Árbitro explicou por que o Cbum venceu Ramon no Mr.olympia. Gorgonoid e Jason, eles comentaram sobre e fizeram várias observações. Lembrando, se você quer assistir esses vídeos completos, os links estão na descrição. Vamos lá. Hi everyone, Tyler Mannion here, NPC and IFBB Pro League Vice President. This will be the Mr. Olympia recap for Classic Physique. We're going to go through pose by pose with Chris and Ramon, and then we'll review third, fourth, and fifth place. So first up is the front double bicep pose. I think Ramon has improved this pose a lot. Falando que o Ramon melhorou muito a pose dele. Even just from last year, even though desde o ano passado. it was still Chris took it by a decent margin. This margin shrunk a lot due Tá falando da questão do tá ganhando a pose por causa do tronco. to one, improvements from Ramon, of course, but also Chris wasn't as good, did not bring as good of a package in as last year, in my opinion. So in the front double bicep pose, we see Ramon is now hitting it differently. I think this is definitely better than what he was doing before. He's showing off more width and more. Tá falando que o Ramon, ele tá elogiando o tempo todo aqui o Ramon, falando que o Ramon melhorou muito em relação ao ano passado, em questão de muscularidade e também em questão de pose. Mas ele taper. disse que acha que o Chris Bumstead melhorou também a pose em relação ao ano passado. A única coisa que melhorou foi o braço dele que não tá inflamado, né? Sim, muito pouco também. Mas o Chris Bumstead, eu cheguei a ver foto dele do ano passado e ele melhorou um pouquinho os inferiores. E o Chris Bumstead também, ele falou, né? Ele teve aquele problema na lesão na dorsal dele, ele ficou 3 semanas sem poder treinar costas e 10 dias sem poder treinar nada dos superiores, faltando 10 semanas. Isso. Então isso, eu não acho que é o suficiente para não apresentar evolução, mas é o suficiente para melhorar muito pouco. Pois é, eu acho que o que mudou mais aí nessa pose em específico é o braço dele que não tá inflamado. Sim, com certeza o braço dele aqui não é o mais bonito, mas tá bom. O braço dele aqui, eu não considero nem um ponto fraco. Você tem noção, tipo, em relação que era no... Tipo assim, não é um ponto forte, mas não é aquele ponto que puxa o shape para baixo. Como, por exemplo, quando você olha algumas coisas do Urs, né? Claro, aí é. Ramon obviously has great arms. He has great forearms and arms. He also brought up his quads as well. You see nice detail, nice fullness, and even the width, the space that they're taking up on stage, I think has come up. Now, Chris has a great front double bicep pose. His arms are solid, not amazing, probably the weakest point for him in this pose. Tá vendo aqui, ó? Os braços deles não é falou que é o fraco. Mas também é o ponto mais fraco do físico Ele dele. falou que é sólido, mas que é o ponto mais fraco. Sim. Pose, but his width and his taper into his waist is extremely, extremely strong. Now, Tá falando aqui na relação, o X dele, né? A cintura dele é realmente muito fina e é muito forte, né? his legs are still very good. However, I feel like they were just a touch down from what they were last year from the front. When you look through this pose, when it comes to looking at the arms, Ramon has better arms. Then you go down into the torso. Chris has a wider and better taper. So Chris wins the taper. And then their legs are actually extremely close now in size and in detail. And their overall conditioning was, I think, very, very close, basically almost even. So this pose is actually way, way closer than it's ever been. However, I would still lean giving it towards Chris because just the width and, you know, the taper into that waist, and he's still showing detail through the arms, through the legs with great conditioning. Size-wise, you know, they look... Muito engraçado que ele falou, né? Ele falou que os dois estão igual, mas eu tô dando essa pose pro Chris. Por quê? Porque sim. Na verdade, ele falou assim, o braço do Ramon é melhor, o braço todo, o antebraço e o braço, mas ele falou, o X do Chris é melhor e as pernas são boas e o braço é sólido. Basicamente ele falou, a gente preferiu o Chris, é isso que ele falou. Basicamente é isso que ele falou. Realmente, mano, quando você olha assim rápido,
O shape do... Então, assim, imagina que você, sei lá, é difícil tentar pra gente imaginar isso. A gente não entende nada de fisiculturismo. Você olha assim de primeiro, o shape do Chris Bumstead chama mais atenção. Chama. Ele é mais impressionante. Mas é só isso. Mas quando você analisa ponto a ponto, você vê que o Ramon ganha em alguns e empata em outros. Mas o Ramon basicamente não perde em nada de maneira isolada. Não, o Ramon perde no negócio do X, né? Sim. Mas eu tô falando assim, de maneira isolada. Ah, não, aí nenhum não. grupamento, tá ligado? Não, o X não é um grupamento, não é isolado. Mas assim, se a gente... vamos fazer um olhar bem leigo da parada. Olha lá, a perna do Chris Bumstead é maior do que a do Ramon. Sim, mas de volume é. Ela tá marcando um pouco mais ali como é que o sartório? O sartório dele é mais marcado nas duas pernas. O do Ramon só tá marcando naquele sobe a perna. Porque o Chris Bumstead, na verdade, ele fica de pezinho nas duas, ó, você tá vendo? Pra tentar marcar os dois. Sim. Então, um leigão já olha assim e fala, ó, esse cara aqui tem a perna maior. Aí olha a cintura do Ramon é mais fina do que a do Chris Bumstead. Só que o vácuo do Chris Bumstead compensa, né? Sim. Aí a pessoa olha os dois assim e fala, pô, parece que a expansão do Chris Bumstead é maior. Nem é, eu acho que a expansão dos dois já tá num nível bem próximo, só que a inserção do Chris Bumstead é mais baixa, faz o X ficar melhor. Exatamente. E aí no braço, é aquele negócio, né? Se passar uma fita, deve ser parecido, só que o do Ramon é mais preenchido. Sim. Então, realmente, se você for um leigão de tudo, eu acho que você vai falar, não, o braço desse aqui é melhor, mas o outro ganha no resto. Look very, very similar in size now, but Chris... É isso aqui, mas esse aqui, Jason, o que a gente tava falando, né? Que o pessoal falou que, gente, esse ano foi mais apertado que o ano passado. O pessoal, nada a ver, foi unânime, os árbitros, todo mundo deu pro Chris Bumstead. Pessoal, não tô falando que o Chris Bumstead não ganhou, só estou falando que estava mais próximo. Isso é óbvio. Takes this pose for me, he edges it out. Next up is the side chest pose. So Chris has an extremely dominant... Pô, você tá de sacanagem, né? Ele pausou na hora que o Ramon ficou mongoloide. Você viu? Ramon tava igualzinho, aí pausou depois. Side chest pose. It's definitely by far the best side chest pose in Classic. Chris has great detail and thickness in his chest, in his arms, in his shoulders. His side leg is crazy detailed, crazy big, great development. Then Ramon improved this pose. I think he improved this pose a good bit. His chest looks thicker. He could still be hitting it better. He's sacrificing his width by pushing his chest across too much and raising his shoulder up too much. But still, he has great... O pessoal que não tá ouvindo e não tá entendendo nada, ele ficou aqui esses segundos todos chupando o Cbum. Ele falou que é a melhor pose de lado do mundo, da Classic. Falou que é a melhor pose e realmente, mano, nesse pause aqui, o Chris Bumstead tá deitando, mas o Ramon não tava assim há 2 segundos atrás. Só que eu tô no Instagram, o Instagram não deixa voltar a porra do vídeo. Mas eu também acho que essa aí é a melhor. Essa pose aí, o Chris Bumstead é campeão. Não tem ninguém melhor que ele aqui, não. Só que a do Ramon tá muito top. A do Ramon perdia muito. A do Ramon era bem pior do que a dele. Sim, o Ramon fazia assim pra cima com o braço. Vamos lá. Vamos ver. Arms and shoulders. The chest got thicker. And his side leg is solid, but next to Chris's side leg, it just really doesn't compare. So in this pose, it is a dominant pose for Chris, and he clearly takes this to go up 2-0. Next up is the back double bicep pose. For Chris in his back double, he has good size to his arms that we're viewing from the back, good detail. Same with his shoulders. You go into his back, he is very wide still in this back double bicep. Now he could still use a little bit more density and detail to his back here to really make it pop. Lower body wise, he has great hamstrings, good leg width from the back, and his conditioning was very good. However, I think it was still a touch off what it was last year. And now we'll compare to Ramon. Ramon has, again, good arms and shoulders with good detail through them. Now going into his back, he still exhibits a very nice V-taper, but the details and depth to his back, when he was doing his back double bicep, his back was really, really popping on stage. Now we move into the lower body, and from the back here, I think while we were posing them when they were right in front of us, Ramon's conditioning from the back and the back leg here
was actually sticking out a little bit more than Chris's, as he was just a little bit drier back here. So while I think he also exhibits good leg width and detail. Você reparou que ele analisando pose a pose parece a gente comentando? Ah, é. Ele faz igualzinho a galera que comenta, mas a arbitragem não faz, não. Mas ele é árbitro, né? Não, ele é, mas ele é tipo, ele é árbitro porque ele é neto do cara. O Steve Weinberger lá, se perguntar pra ele, você faz análise, você pontua pose a pose, ele vai falar, não. Eu já vi o depoimento Você viu o depoimento do Tamer? O Pacho entrevistou ele, você viu? Sim. Ele falou que a única categoria que julga realmente prévias e final é a Open. É. Exato. Mas você tá vendo o que ele tá comentando aí agora? Que ele tá falando do Ramon de não tá dry? Tá doidão. Doidão de pedra. Ainda tem mais. From this back double bicep, Chris has the edge a little bit size-wise on the lower body, but with conditioning, Ramon had the edge here. Then when we move up to the upper body, Chris was a little bit wider, but Ramon's back sempre a maior vantagem do Chris Bump deve ser mais largo. Was more detailed, and it was just popping more. And with similar arms and shoulders here and how they, flow and match into their physiques, this was a really, really close pose. But in my opinion, this was the first time that I gave Ramon the edge in this pose. Que isso? Ele falou bem do Chris a pose toda, mas no final ele falou que o Ramon tá ligeiramente na frente. Você ouviu isso, velho? Ele aprendeu com a esposa, velho. Ele vai falar, ele fica passando pano pra quem ele vai falar que vai perder. Ele fica passando pano pra pessoa e fala, não, mas o outro ganhou. Eu não entendi não, mano. Ele passou no vídeo... Ele ficou o vídeo todo falando que o Chris é mais largo, que o back dele é muito bom, que tá dry. To give him the back double bicep to make it 2-1. Next up is the ab and thigh pose. So for the ab and thigh, both these guys hit the vacuum first, and then they sometimes blow out the abs and hit, crunch down on the abs. The vacuum, when they're both hitting the vacuum, obviously... O bom dessa pose aí é que dá pra ver que realmente a cintura do Ramon é muito mais fina. Ué. Chris has a crazy taper, and again, when we're looking at the ab and thigh here, that taper into the really, really small waist really gives him an edge. Again, their quads and the way they're positioning them, I think, are very, very similar in size, in fullness, and in detail. Ramon still has a nice taper. I mean, this improved a lot from the last year. His taper in this pose, when he hit the vacuum last year, it really wasn't, good pose for him at all. So in the vacuum, because of the taper and everything else being similar. Só pro pessoal se ligar. Sabe aquelas bolotas que o pessoal ficou enchendo o saco do Derek? Olha elas no Rough Diesel ali, ó. Lá na dorsal, ó. Tá na dorsal aqui, né? Aí, ó. Tá aí, ó. Esse é mais um dos caras que eu achei que eu não coloquei no meu vídeo, devia ter colocado, né? Um cara mais famoso. Mas tá aí, ó. Igualzinho do Derek Lunsford, mas como ele não ganhou, ninguém ficou enchendo o raio do saco. Entendeu? Vai falar que ele é montado também? Não, né? Porque não é. Tá ligado? Não é montado. Isso aí não é isso, pô. Mas tá aí, ó. Agora, se alguém se meter nessa discussão aí, ó, mostra o Rough Diesel. Pronto. Vai. Similar, whether it's conditioning and muscle size and thickness, I give the edge to Chris. Then, when... que ele colocou essa pose pro Chris, mas aí... Quando compara abdômen, né, e coxa, aí eu acho que já muda a situação, né? And even they are blowing out with the abs and they're crunching down. Ramon, when he crunches down, you see his obliques come out a little bit more, which makes his waist a little bit wider. However, his abs are very deep. Now with Chris, he still has a really, really nice taper, but his abs aren't as deep as Ramon's. So, again... Ele não falou que o abdômen dele tá tão profundo quanto o do Ramon, não, né? Não entendi isso, não. Entendi que tá mais raso. Ah, tá. Agora... You can see
Você se ligou que ele fez igual eu? Ele fez exatamente o que eu fiz. Sim, ele pegou as essa duas poses separadas. e dividiu em dois, igualzinho eu fiz. Sim. É o mais justo. Why this would be a really, really close pose. I still would give it to Chris, and it obviously has to do with the width. Ah, tá Aí de não. sacanagem. Tá de sacanagem. Você falar Não, que aí essa pose não. aqui é do Chris Bumstead, pô. Não, falar que a do Vácuo é dele, beleza. Agora Agora essa aí aqui... contraído, você é doido, o abdômen do Chris Bumstead não existe. And the taper, that is the differentiator here between them. Now, Chris takes his pose. Ramon just needs to keep adding a little bit more width. More width while keeping the waist small, and that could possibly change some things in this pose and other poses. But Agora now, eu quero ver quem ele vai falar na Classic Pose favorita. Vamos ver pra quem que ele vai dar a pose. Vamos ver, Jason. Agora nós E vamos vai descobrir. analisar ela? Agora nós vamos descobrir o segredo da Classic Physique ocultado. Vamos lá. it's 3-1, Chris. Last up is favorite classic pose. Now, here, I think Chris has a really, really good favorite classic pose. Vai tomar. He hits the O Ramon Agora ia ter tá- feito duas poses aí, cara. Não dá, mano. Como é quem ganhou essa pose aqui? O Chris Bumstead, porque eu gosto mais da pose Que dele. verme maldito. one hand on hip, one arm up, bicep pose where he's pulling a vacuum. He really, really shows off his taper here because basically on one side he's sitting a Mas de verdade, eu também prefiro essa pose aqui do que Eu essa. prefiro até a do Ruff ali, ó. A pose do Ruff ali tá melhor. A do Ramon Porque ele o tá Ramon, fazendo ano errado passado, aí. ele fez a pose do Arnold certa. Desse ano ele fez errado. É, tá errado aí. flat spread. On the other side, he's hitting a front double bicep. You see thickness throughout his arms, his shoulders, his chest with crazy taper. And then obviously his lower body is great. This favorite classic pose is very, very hard to compete with. Now, Ramon makes a big mistake here because he hits multiple favorite classic poses. And Isso eu concordo. Ele tá criticando o Ramon aqui porque o Ramon fez um monte de pose em vez de ficar parado. É, eu também acho. Eu também acho um erro. really each Devia ter parado aqui, mano. É, ué. Para aí. Aí no finalzinho, quando o árbitro pede pra acabar a pose, você mostra uma gracinha. Agora, você ficar trocando de pose ali no meio da pose, eu, particularmente, eu não gosto, não, mano. E one, I repara que don't think he's Ah, Ramon picking a fez isso. pose. Eu Mas, acho, eu vou ser sincero com você aqui, Jason. Minha teoria da conspiração é o seguinte. Eu acredito que alguém, ou o Chris Aceto, alguém ali do convívio do Ramon falou. Isso é na minha cabeça, tá? Uhum. Se o Chris Bumstead fizer a mesma pose que você, troca. Porque não tem lógica, mano. Ele fez a pose que ele tava, na hora que o Chris foi fazer a mesma pose, ele trocou na hora, velho. Não faz sentido. E ele fez várias vezes isso, eu notei. That is showing off his physique in the best possible Ah lá. way. In this pose, you want to display your physique at its strongest. So you want to pick the pose that has the fewest weak points and the most strengths to show off to the judges. That's what makes this such a unique pose. Devia ter parado aí, velho. Essa pose dele é muito boa. He was hitting side tricep variation. He would go into a twisting back shot, but he would go into a twisting back shot when Chris would go into his twisting back shot. So he's really playing into Chris's game here on stage. Chris knows to play to his strengths. He's not going to hit a pose that shows off his weaknesses or displays really any weaknesses here, while Ramon really hasn't found a classic pose that works really well for his physique. So when scoring this pose, I think this is another very dominant pose for Chris. That ends up making it 4 poses to 1. Right now at this show, there were 3 poses that I think were very, very close, which were the front double, the back double, and the ab and thigh. And now Viu? Ele tá falando aqui que 3 poses realmente ficaram muito próximas, né? Duplo bíceps de Foi frente, exatamente o que eu falei. duplo bíceps de costas e abdominal e coxa. E 2 que do poses lado that were really tem uma dominant. distância maior. Ele tá falando literalmente o que eu falei. Exato, sinal que nós estamos avaliando bem. Peitoral de lado, Chris Bumstead é dominante e duplo bíceps de frente e costas tá muito equivalente, muito equivalente mesmo. E na nossa opinião, que eu concordei com você, Jason, na pose de abdominal e coxa, pra mim deu Ramon, porque, pô, abdominal e coxa. A coxa tá mais ou menos parecida. E o abdômen do Ramon é 10 vezes melhor, por que você vai dar essa pose, Pois é. né?
dominant for Chris still, which is the side chest and the favorite classic pose. For Ramon going forward, if he can add, which he did from last year to this year, but if he can add even more width to his physique while really keeping the waist small and doing everything else that he did from last year to this year and repeating that again, he can challenge him in the 2 poses that he lost and also try to keep getting ahead in the back double bicep. The side chest is going to be very, very hard to surpass Chris in. That's just, he's really, really far ahead in that. And then now the favorite classic pose, Chris's favorite classic pose is super, super strong. But for Ramon to even compare to Chris in this pose, he needs to find a pose that displays his physique the best. I don't think he's found that yet. I think that will be, or should be, a big point of emphasis for him moving forward to really try and close this gap. It was much more competitive this year, but obviously he still needs to work on these things to make it even more competitive next year. And I think, you know, these 2 guys have really been carrying the torch for the last 2 years in Classic, and it's been awesome to see. So now in third, we had Urs, and in fourth, we had Breon. Tá bom. I think these 2 were actually extremely close on stage. Tá falando que os dois aqui ficaram muito próximos, mas... Pra Sabe mim, a parte que eu mais gostei de tudo que ele falou? Tem uma parte ali na hora do back double biceps que ele fala assim, ó. In my opinion... Exatamente. Fosse o padrão. In my opinion... Quando o cara, que é o chefe do bagulho, tem que falar, na minha opinião, igual a gente fala, aí é bom demais, velho. Aí acabou, ué. Eu tava pensando nisso, Jason, enquanto ele tava falando, falei, caralho, mano, eu consigo fazer o que esses caras fazem, eu poderia ser árbitro. Pegar 30 atletas pra mim lá, eu marcar com asterisco aqueles que chamaram mais atenção pra mim, ignorar totalmente os outros 20, e pegar esses aí, você tá ligado, né? Porque é assim, ó, o cara pega, marca asterisco ali nos 6, 7 caras que mais chamou a atenção dele, e tá achando a primeira chamada. Você pode ver, cara, na segunda chamada, ele já fica assim, ó. Ele olha pro cara assim, lá naquela fila com 30 atletas, ele passa o olho assim, você, 33, 45, 123... Aquele ali tem a perna bonita, chama ele ali também. Pronto. Tá, aí ele conta, tem 5 só no palco, opa, falta 1. Aí ele olha de novo, 34. É desse jeito, mano. Desse jeito. Véi, se nego ver como é que é a parada mesmo, chega a ser ridículo. Mas o que eu realmente, velho, essas paradas do Tyler, o que eu tô achando mais da hora... É a sinceridade, né? É 2 coisas. A primeira coisa é que ele tá dando a cara a tapa. Ele não tá mandando só aquela assim, não, eu sou árbitro, eu decido, eu sei mais que todo mundo. Não. Ele tá dando a cara a tapa aí. E a outra parada é que ele analisa e explica igual a galera que é fã. Igual. E quando, velho, há anos eu vejo entrevista de gente chegando em árbitro e fazendo as mesmas perguntas, e ele sempre ensaboneta, fica sabonetando. Eles nunca respondem igual ele faz aí, entendeu? Que é tipo assim, avaliando igual todo mundo avalia do mesmo jeito. Aí chega o árbitro oficial e fala assim, eu não, eu sou especial, eu não avalio pose a pose. Eu bato o olho, eu sei quem é o campeão. Eles gostam de falar assim, não, eu não avalio pose a pose, não. Eu avalio baseado em num tripé de critérios, que é o volume, a definição e a proporção. É só isso que eu utilizo. Vai se f***, entendeu? Então até as poses pra quê? Tá ligado? Então, assim, eu acho que o Tyler aproxima o público nessa parada, porque ele avalia que nem a gente. Entendeu? Então a gente consegue ver muita semelhança. Muita gente que está assistindo vai fazer igual eu fiz aqui e falei, caramba, ele está falando exatamente o que eu pensei. Exato. Porque os hábitos das antigas, velho, eles falando, ninguém se sentia representado pelo... Velho, você viu o cara falando, você parecia que... Fala, velho, você está em outro planeta, do que você está falando? Ninguém concordava com as maluquices que a arbitragem historicamente fala, porque era resposta ensabonetada, eles não queriam falar a realidade.